Se te incomoda, alguma coisa tem entre você e aquilo que te incomoda. Te incomoda o modelo que alguém está fazendo? Então, imprima um modelo e seja um exemplo para essa pessoa. Mas não, para quê? E aí, tá curtindo o vídeo? Então vamos para uma pausinha rápida só para eu te fazer um pedido, então não saia desse vídeo. É o seguinte, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta, comente e compartilhe para você não perder nada que for postado aqui neste canal. São gestos simples, mas que nos ajudam a crescer e a continuar disseminando as poderosas mensagens do Evangelho de Cristo. O tema da minha mensagem de hoje é a guerra entre os irmãos. Eu queria refletir com vocês sobre um texto, Mateus capítulo 7. São 6 versículos que eu quero ver com vocês e vamos dar uma olhadinha, uma reflexão rapidinho. Primeiro eu vou ler todo e depois nós vamos dar uma olhada com um pouco mais de cuidado. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, Jesus está diante de um discurso que pode ser visto de uma forma muito pesada, mas ele era muito pertinente no ambiente, principalmente, que ele estava ministrando. Jesus vai falar nesse texto da facilidade que temos de olhar os erros dos outros, da facilidade que temos de observar a vida dos outros, como os outros procedem, e conseguir com muita clareza sentenciarmos as pessoas, julgarmos as pessoas. Isso só é possível, em primeiro lugar, para que entendamos, porque um padrão foi estabelecido. Um padrão de obediência a Deus foi apresentado a um povo formado, por Ele. E baseado nesse padrão, todas as pessoas que infringiam esse padrão, ultrapassavam esse padrão, ele cometia o pecado, um delito. É verdade. Então não existe nada errado se um padrão não determinar o que é certo. E Jesus está trazendo um padrão extremamente rigoroso, ou muito mais forte do que as pessoas podem imaginar. Jesus chega num contexto onde a lei mosaica, o decálogo, os 10 mandamentos, ele representa a base de todas as leis do povo de Deus. Mas levava-se muito em consideração os 10 mandamentos. E
Qual é o grande problema? É que todas as pessoas são capazes de julgar mediante a esta infração. O cara matou, então ele é um infrator. O cara, ele adulterou, ele é um infrator. Mas Jesus agora traz um sistema muito mais rígido, muito mais forte, um sistema que só a pessoa, Satanás e Deus conseguem identificar. Ao contrário do Velho Testamento, agora o indivíduo não precisa matar para ser um assassino. Agora ele não precisa mais adulterar de fato para ser um adúltero. Jesus traz uma colocação que ela é extremamente absoluta para esses três personagens: o indivíduo que pratica, o Satanás que acompanha e Deus que é o onisciente e o onipresente. Eu não sou capaz de observar, se eu estiver em algum ambiente, se minha esposa estiver cobiçando um outro homem. Eu posso não ser capaz de notar se em algum momento o Cláudio possa estar maquinando alguma coisa, certo? Com a ira no seu coração contra mim. Essa subjetividade trouxe um problema muito grande para aquele povo, que estava acostumado com coisas mais fáceis, com as regras que eram visíveis, eram mais palpáveis. Então Jesus vai explicar algumas coisas nestes versículos que comigo. Por que é que ele expôs essas coisas? E nós não vamos fazer isso com o nosso cachorro. Nós não vamos fazer isso com o nosso carro. Nós não vamos fazer isso com a nossa casa. Nós vamos fazer isso com o nosso irmão. Assim como os 10 mandamentos, boa parte deles sempre está relacionada no relacionamento entre irmãos, porque você vê: ame a Deus sobre todas as coisas, ame o próximo como a ti mesmo, já envolveu meu irmão. Aí eu digo que não pode roubar. Roubar quem? Meu irmão. Aí eu não posso matar. Matar quem? Meu irmão. Aí eu não posso adulterar. Adulterar com quem? Com a mulher ou com o marido da minha irmã ou do meu irmão. Aí eu não posso cobiçar. Cobiçar o quê? As coisas que é do outro. Se você observar, a infração das leis de Deus sempre estabelece o relacionamento entre nós e o nosso irmão. Essa guerra, essa batalha que vamos ter que enfrentar. Então Jesus vai expor nesse texto, não apenas para os fariseus, que eram especialistas, e diga-se de passagem, estavam bem confusos, porque Jesus vem atrapalhar um modelo mental fundamentado há séculos. É verdade. E agora Jesus chega trazendo uma nova aplicação. Eles têm todo o direito de se atrapalhar com a adaptação inicial. Você pega um cara equilibrado como Nicodemos, vai conversar com Jesus, muito confuso. Sabemos que és mestre, vindo de Deus, entendemos esses sinais, mas o Senhor vem falar de nascer de novo. Como é que funciona essa história? As pessoas estão muito atrapalhadas em seus julgamentos. Mas eu aprendi uma coisa biblicamente: temos que ter muito cuidado com a nossa ótica, com a forma de olharmos as coisas, pois a Bíblia diz: se os nossos olhos forem bons, nós conseguimos enxergar coisas boas, nossa vida será conduzida por um ambiente de luz. Mas se a nossa perspectiva, a nossa ótica, os nossos olhos não forem bons,
certo? O nosso corpo, a nossa vida sempre andará em trevas. Porque em qualquer lugar que estivermos, sempre vamos olhar as coisas negativas. Sempre vamos olhar os erros da igreja, os erros do cônjuge, os erros do professor, os erros dos pais, os erros dos filhos, certo? Então é isso. Pessoas com os olhos ruins só conseguem enxergar, enfatizar coisas ruins. Pessoas, quando falam principalmente de pessoas, é aquela frasezinha que diz que quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala muito mais do que de Paulo. Então a minha proposta é criar uma cultura onde nós consigamos entender o que Jesus está expondo aqui. Então vamos lá. Verso de número 1, ele começa dando uma afirmação: não julgueis, para que não sejais julgados. Olha só, Jesus vai falar do cuidado que precisamos ter quando nós vamos avaliar os nossos irmãos. Para isso, precisaremos de um padrão estabelecido para estabelecermos ou fazermos esse julgamento, tá certo? Então nós temos algo que não foi cumprido, algo que não foi feito, algo que não foi realizado conforme deveria ter sido feito, desde uma tarefa simples até uma complexa. Quando alguém foge do padrão, eu preciso ter o cuidado, porque em mim será acionado o desejo de me tornar sobre esta pessoa um juiz. Isso. Sua esposa falou algo que não deveria, se torne um juiz e a julga. Ela está errada, equivocada, perdida em seus pensamentos. Então tá bom. Esse é seu julgamento sobre ela. Entende? Alguém te fez alguma coisa, te deu uma fechada, deixou de fazer alguma coisa. Todas as vezes que alguém fizer algo, seja essa pessoa quem for, conhecida, desconhecida, você encontre com ela apenas uma vez, certo? E nunca mais vai vê-la. Se ela fizer alguma coisa que fuja do padrão, o que vai acontecer? Você terá uma boa oportunidade de infringir este texto, certo? Julgar alguém. Essa é a grande verdade. Então a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção e a minha é cuidado. Quando as coisas não acontecerem segundo os padrões que deveriam, quando alguém, não for fiel corretamente a instrução que recebeu, a tarefa que recebeu, cuidado com o que você vai falar a respeito dessa pessoa. Esse é o primeiro alerta. Isso só acontece, e agora vai acontecer muito mais, porque Jesus disse ser a luz do mundo, porque Jesus agora nos deixa o Espírito Santo. E para nós isso é muito mais perigoso, porque agora nós temos muito mais clareza. As desobediências, certo? As infrações há anos atrás, elas só eram reconhecidas pelos líderes religiosos que detinham o conhecimento da palavra de Deus. Hoje não. Hoje nós podemos sentenciar as pessoas, quer através da lei de Deus, do conhecimento da palavra, ou simplesmente porque essa pessoa fez ou deixou de fazer ou fez algo que não devia. Porque a luz, o conhecimento, ele traz o pecado à tona. Essa é a grande verdade. Então nós temos que ter muito cuidado com essa situação. Então, se eu vou julgar, ou se eu quero ser alguém que vai avaliar alguém, vai aqui uma boa pergunta, que a maioria de nós quase sempre
não temos como responder. Você conhece em torno dessa situação toda a verdade? A primeira pergunta que você deve fazer é isso: eu conheço em torno desse assunto toda a verdade? Será que o material que está sobre a minha mesa, ao lado desse martelo que eu pretendo bater, ao lado dessa sentença que eu pretendo dar, será que ali realmente está, naquele processo, todas as informações? Será que eu sou capaz de saber por que alguém cruzou aquelas portas e foi tão grosso como obreiro aqui? Será que eu sei de verdade por que aquela pessoa entrou vestida tão inapropriadamente para um culto de louvor e adoração a Deus? Será que eu consigo entender de onde procede de verdade aquele nervosismo? Dane-se, porque eu, quando fico nervoso, sou capaz de me controlar. Então, se eu sou capaz de me controlar, que todo mundo se controle. Ah, é assim? Então tá certo. Você quer pegar talvez uma virtude sua, se é que isso vai ser virtude? Então uma boa pergunta é: se eu quero me tornar um juiz, pelo menos que eu seja um juiz justo, que eu saiba por que essa pessoa não pagou, que eu saiba por que essa pessoa não fez. Por que será que um homem entrou aqui vestido de mulher, uma mulher entrou aqui se comportando como um homem? Eu tenho em cima do meu tribunal verdades concretas para avaliar isso e para sentenciar essas pessoas? Porque, segundo o texto que lemos, eu tenho que ter muito cuidado, porque com a medida que eu medi, eu já vou mostrar isso mais à frente, eu vou ser medido. Então, pastor, o senhor está querendo dizer que se alguém comete um erro, eu não devo fazer nada, eu não devo julgar? Não, não é nada disso. O julgamento, ele precisa acontecer, ele só precisa ter um padrão. Primeiro, ele precisa ter amor, porque o amor vai fazer com que você invista um pouco de tempo antes de bater esse martelinho dessa pessoa sem vergonha, desse mentiroso, desse grosseiro, desse isso, desse aquilo, que fez isso, que fez aquilo e que fez aquilo outro. Porque eu preciso entender, junto com você, que sentença será dada por um juiz desse tipo, que julgou fora da verdade, que julgou, né, diante de uma luz que não trazia a todos, né, as informações. Então eu preciso, se eu quero realmente fazer o que Deus determinou, eu vou amar essa pessoa, independente do que ela seja, independente do jeito que ela está vestida, da cor de seu cabelo, do carro cujo qual ela estacionou, dos acessórios que usa em seu corpo, independente de quem seja, eu preciso aprender a amar. Segundo, eu preciso exortar essa pessoa, arrumar um meio de fazer com que essa pessoa tenha acesso à informação de que aquilo que ela está fazendo não está correta. Sim, porque senão eu corro o risco de me tornar um conivente. Então essa pessoa precisa saber que ela não pode se comportar desse jeito, que ela não pode falar desse jeito, que ela não pode fazer isso, que ela não pode usar isso. Mas não pode segundo que padrão? O nosso padrão. Eu estou falando para crente, tá certo? Eu não posso pegar um padrão moral nosso e levar para alguém que talvez tenha entrado aqui pela primeira vez, e que às vezes você vai olhar a pessoa e você nitidamente, quando você vê alguém entrando num ambiente fora do protocolo, certo? A primeira coisa que você deve imaginar o que é? Essa pessoa não conhece, ela não faz parte
do nosso ambiente. Você vai conversar com alguém que na porta da igreja fala um palavrão, você subentende que essa pessoa não conhece, ainda não está inserida nos padrões. Eu convivo muito com isso. Eu estava em Belo Horizonte, no aeroporto, conversando com um cantor famoso, quando de repente me aborda um cara para me cumprimentar. Em alguns segundos ele falou uns 10 palavrões comigo. O senhor é isso, o senhor é aquilo, o senhor é aquilo outro, o senhor faz isso, o senhor. O cara quase morreu, o cantor. E eu vi que ele estava desfalecendo, porque ninguém pode cumprimentar um pastor com tanto palavrão. E aí eu dei um abraço nele e falei: rapaz, que maravilhoso, nossa, como você gosta de mim, Deus te abençoe, sua casa, sua família, vá em paz. E o cara me olhou como quem diz assim: como é que o senhor deixa que falta de respeito um cara te cumprimentar? Ele estava me desrespeitando, sim ou não? Não, ele só não conhece o nosso protocolo, mas o juiz, não vou falar o nome, que isso vai para a internet. Então, as pessoas têm que saber sim. Então a Bíblia diz: alguém vacilou, você tem que chamar alguém, uma autoridade, ir lá chamar a pessoa no privado, falar: maluco, o negócio é o seguinte, a casa caiu, você fez isso e isso. Tem que ser exortado, sim ou não? Com a moça, sim ou não? Tem que ser disciplinado, sim ou não? Sim, também com a amor. É assim. Tem que ser educado, instruído, sim ou não? Isso. E tem que ser observado para não fazer de novo, sim ou não? Então, antes de estabelecermos um julgamento, porque parece, né? Não julgueis, então tá bom, então a gente não vai se meter em nada e que vire uma grande bagunça e nós não façamos nada. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está nos incumbindo de gerar um processo estabelecido por amor que mude a vida das pessoas. Verso 2 diz assim: porque com o juízo que julgardes serei, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a isso. Bom, esse é um texto muito interessante, porque ele diz o seguinte: essa é a palavra de Deus, sim ou não? Deus mente? Não. Ele se arrepende? Não. Certo? Então eu tenho que entender uma coisa: se eu usar de uma medida indevida, eu posso me preparar, porque vai dar ruim. Não vai voltar no mesmo ambiente, mas vai voltar. Eu vou te dar um exemplo disso. O Jacó queria apanhar a primogenitura do Esaú, sim ou não? Sim ou não? Dois irmãozinhos, não é? Eu aprendi uma coisa: o Caim teve problema com quem? Com quem? Com o irmão. Aí o Davi teve problema com quem? O José teve problema com quem? Aí o Esaú teve problema com quem? O Isaac teve problema com quem? O filho pródigo teve problema com quem? E você tem problema com quem? O irmão. Pastor, não tem problema com meu irmão. Tem, porque nós somos filhos de Deus. Sua mulher é sua irmã também. Seu marido é seu irmão, seu filho é seu irmão. É tudo irmão. Uma família só. E sabe que eu aprendi uma coisa? Qualquer problema que tenhamos com o nosso irmão pode comprometer o nosso relacionamento com o pai. Veja, você briga com o irmão e se separa do pai. Então você cuidado com que as coisas. O Jacó estava lá, doido na primogenitura do Esaú, que também não estava fazendo muito assim. Estava nem aí. Esaú era meio imediatista. Ele falou: estou com fome agora. Primogenitura só quando tiver papai estiver morrendo. Então dá minha comida que se dane a primogenitura. Mas o tempo chegou, sim ou não? Ele traiu o irmão, sim ou não? Resolveu? Não, fugiu. Fugiu ou não fugiu? O irmão dele foi com ele? Não, mas o que ele semeou, lembra? Com a medida que você medir,
Foi lá, trabalhou para o sogro, trabalhou, gostou da Raquelzinha, que era gostosinha, bonitinha, trabalhou um tempão para ela, sim ou não? Isso, de olho na Raquel, vou pegar a Raquel, vou pegar a Raquel, pegar a Raquel. No dia do casamento, o coroa malandro trocou a mais nova pela mais velha. Entendeu? Lia tinha o olho para arquibancada, gossadinha. Foi de noite, quando ele acordou de manhã, quem era a mulher dele? Raquel ou Lia? E aí? Ele foi reclamar com o sogro. Pô, você me enganou? E a vida está falando para ele: não, o seu sogro não enganou você. É que você está acostumado a enganar as pessoas. Entendeu? Então o que você fez lá e achou que não ia atrás de tu, você veio para cá. O Saul não veio. Mas à medida que você usou lá atrás, entendeu? A vida é implacável. Implacável. Eu tenho visto um amigo numa idade, e eu tinha um relacionamento com ele bem próximo, né? Era patrão empregado, mas era bem próximo. E eu me lembro que numa das viagens que eu fiz com ele, ele me narrou quando ele se apaixonou por uma jovem. Ele era casado e se apaixonou por uma jovem. Então ele estava deixando a esposa e os filhos e estava indo morar com essa jovem. Mas ele tinha uma base católica bem forte. Então ele foi a uma freira narrar o que ele estava sentindo e o que ele iria fazer. E a freira disse para ele: faça o que o seu coração está mandando. Aí ele disse, aí ele não gostou do conselho. Mas como assim? Mas não está errado? Como a senhora me instrui a fazer o que está no meu coração? Ela disse, não, fique tranquila. A vida vai te cobrar lá na frente. Se você vê hoje a situação desse indivíduo, é deplorável o que os filhos estão tentando fazer com ele. É deplorável a maneira que ele está terminando os seus dias. Mas, segundo o texto que estamos usando, e não eu, que eu não tenho nada a ver com isso, eu só estou citando um exemplo. Uma medida usada lá atrás para com a família e os filhos hoje, porque a vida é implacável. Deus é misericordioso, pode nos dar força para suportarmos, pode amenizar e em algumas questões, até em milagres, pode nos livrar. Mas a regra é: o que você plantou, você vai. É assim que funciona. Aí o verso 3 diz assim: e por que? Está aqui? Deixa eu usar essa. Depois de duas afirmações, vem a primeira interrogação. É uma pergunta. E se está perguntando, eu acho que está querendo uma resposta de nós. A Bíblia está perguntando para nós que julgamos, se é que julgamos. Pois já temos as duas afirmativas que não deveríamos julgar para não sermos julgados, e temos a próxima afirmativa, que com a medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Mas agora tem uma pergunta para você responder e para mim responder: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio? Eu acho que olhando para mim mesmo, eu respondi e quero compartilhar talvez a minha resposta com vocês, certo? Por que que eu olho mais o argueiro no olho do outro do que a trave no meu? Porque quando eu mostro o que o outro está fazendo de errado, eu consigo
camuflar os meus erros. É como um mágico que está fazendo a mágica nessa mão, mas na verdade as coisas estão acontecendo aqui. Se eu começo a chamar a sua atenção demais, para a sua negligência, para a sua arrogância, para a sua falta de compromisso, sabe? Se eu começo sempre com aquele martelinho na mão, batendo e sentenciando erros. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo o que te incomoda tem um indício que você foi chamado para transformar. Se te incomoda, alguma coisa tem entre você e aquilo que te incomoda. Te incomoda o modelo que alguém está fazendo? Então, imprima um modelo e seja um exemplo para essa pessoa. Mas não, para quê? Né? Normalmente o que nós fazemos é vamos falar mal do que o outro está fazendo. Porque quando eu falo mal sobre o que o outro faz, dá uma sensação de zelo que eu tenho, né? Então normalmente essa pergunta é: por que eu vejo mais o argueiro no olho do outro do que a trave no meu? Algumas coisas ninguém sabe, somente Satanás, Deus e você. Somente Deus e você, e muitas vezes o próprio Satanás sabe o que você pensa, sabe as intenções dos seus olhares, sabe o sentimento que está dentro do seu coração. São coisas muito particulares. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: nesse ambiente cujo qual nós estamos, a hipocrisia não é o conteúdo do Evangelho. E nós vamos ver isso no próximo texto. E o que esse texto do 4 diz é o seguinte: tira o olho, né? Ou tira o argueiro do teu olho. Tira aquilo que está primeiro no seu, porque, segundo esse texto, a sua autoridade deve vir ou da sua base ou da sua transformação. Eu vou falar de um cara aqui, né? O Zia e a Nega são bem próximos a ele, e algumas pessoas aqui conhecem esse cara, nós já caminhamos juntos. E eu gosto sempre de usá-lo como exemplo. Hamilton, de Marlene. Hamilton é um dos crentes mais crentes que eu conheci ao longo de toda a minha história. Eu nunca vi uma vírgula daquele cara. Eu tenho 32 anos de evangelho certo? E Hamilton já era crente quando eu me converti. E vocês que caminham pertinho dele sabem quem esse cara é. Então, ele tem autoridade de base. Desde sempre aquele cara foi crente. Eu não tenho isso. Minha autoridade não vem da base, minha autoridade vem da transformação. Mas não existe autoridade na hipocrisia. É isso que a Bíblia está dizendo. Se você não tem autoridade de base, tudo bem, Cláudio, tudo bem, mas pelo menos adquira a sua autoridade da transformação que você enfrentou ou viveu do seu relacionamento com Jesus. Muitos de nós aqui temos vergonhas e grandes de nosso passado. Fizemos coisas cujas quais nós sentimos nojo, vergonha. Não queremos que ninguém mexa nem toque. Mas isso são coisas do nosso passado. Hoje, certo? Nós temos autoridade, porque o texto está dizendo, certo? Como você vai dizer para teu irmão: me deixa tirar o argueiro do teu olho, se você tem uma trave no seu? Então não cabe hipocrisia. E se eu quero ter autoridade, primeiro eu uso esse poder que eu quero oferecer aos outros, a mim mesmo.
E aí sim, eu posso olhar para esse texto de uma forma mais legal, sabe? Porque aí eu posso dizer, bom, eu tenho uma trave no olho, você tem um argueiro no seu. Eu sou seu marido. Eu tenho defeitos que você não tem. Eu tenho virtudes que você não tem. Você tem virtudes que eu não tenho. Você tem defeito que eu não tenho. Então faz o seguinte, eu vou tirar aí do seu, tira do meu. Vamos criar um ambiente de reciprocidade, onde nós não sejamos juízes um do outro, mas parceiros, alguém que quer ajudar, porque é assim que funciona. Eu sei que eu tenho defeitos, eu sei, mas eu posso pegar tudo isso, não ser um hipócrita, de acusar você, simplesmente porque eu não minto, mas eu cometo um outro delito, então eu vou chamar a atenção para a sua mentira, para parecer que eu não tenho a minha defesa. Então quando nós entramos nesse ambiente, e aí o verso 5 vai dizer, vamos lá, o meu tempo é curto aqui, eu não posso, bota o verso 5 por favor. Hipócrita, aí ele está dizendo, se você faz isso, preste atenção, os dois textos já eliminou um grupo. Não julgue para não ser julgado. Estamos aqui cheios de Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia. Estamos cheios de pessoas, cada um com seu martelo, com a sua toga. Permita fazer uma aplicação disso, porque é algo tão comum em nosso meio. Somos, na verdade, juízes, ok? Estamos acima de tudo e de todos, julgando o nosso cônjuge, julgando nossos filhos, julgando nossos pais. Vamos julgar os obreiros externos, os obreiros internos, vamos julgar os pastores, vamos julgar os professores, vamos julgar a turma, porque aqui, presta atenção, o telão não está funcionando, então vamos julgar o pessoal da mídia, vamos julgar a pessoa que talvez vai fechar seu carro lá na frente, vamos fazer isso. Não é assim que a Bíblia nos instrui. E foi isso que Deus compartilhou comigo. E eu aprendi uma coisa, uma palavra, ela primeiro tem que falar comigo, para depois eu consiga com mais facilidade transmitir para a igreja. Então vamos deixar o martelinho aqui e vamos levar o amor para casa, o carinho para casa, o respeito para casa. Mas vamos levar para casa também a verdade, uma conversa sadia, saudável. Sabe para quê? Para que vivamos um lar de paz, um casamento abençoado, certo? Então feche seus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra, pelas instruções, pela maneira cuja qual o Senhor tem buscado nos ensinar a lidarmos com os nossos irmãos, sejam eles na posição de cônjuge, de filhos, de sogra, de nora, de cunhados, de vizinho ou até mesmo de estranhos. Todos, na verdade, somos irmãos. Ajuda-nos, ó Deus, a amarmos, respeitarmos e trocarmos as sentenças do julgamento pelo um método de transformação, pois o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo do Senhor e todo